Fala pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como criar aquela famosa roda de seleção de armas que tem em muitos jogos de tiro. Eu procurei bastante um tutorial em português para isso e não encontrei em nenhum lugar. Então aproveita o vídeo porque a implementação ficou muito legal e eu vou explicar como fazer do zero, detalhe por detalhe. Como eu disse no início do vídeo, nós vamos implementar tudo do zero. Então eu criei aqui um projeto novo. A única coisa que eu importei anteriormente são os sprites das armas. Se você quiser utilizar essas mesmas imagens, é só fazer o download do projeto no link que está aí na descrição e importar aqui na pasta Assets. Nós vamos começar criando o Canvas, que é o Game Object do Unity que possibilita a criação de elementos de interface gráfica para o jogo. Para visualizar melhor, eu vou centralizar nele. Antes de qualquer coisa, eu preciso fazer algumas configurações no componente Canvas Scaler. Primeiro, eu vou alterar o modo de escala para alterar com o tamanho da tela. Depois eu vou colocar a resolução de referência para 1920 e 1080. E por último, vou fazer a escala variar 100% em relação à altura. Agora nós vamos começar a criar a hierarquia de Game Objects da roda de seleção. O primeiro Game Object vai ser um objeto vazio, porque ele vai ser o container de todos os outros elementos da roda de seleção. Agora eu vou fazer um objeto image para a imagem do background e vou utilizar esse sprite do círculo. E de tamanho eu vou deixar ele 400 de altura e 400 de largura. Aqui eu vou criar um outro objeto vazio que vai ser o container de todos os slots da roda de seleção, quer dizer, sempre que eu instanciar um slot, ele vai ser filho desse objeto. E o último objeto da hierarquia vai ser um objeto texto para exibir o nome das armas. Quando vocês criarem esse, ele vai pedir para importar os recursos do texto para o projeto. É só importar aqui o essencial. Eu vou chamar esse objeto de Weapon Name e vou fazer algumas alterações aqui para centralizar o texto e deixar ele um pouco mais visível. A hierarquia da roda está pronta. A vantagem de fazer dentro de um Game Object vazio é que você pode mover todo o elemento para qualquer parte da tela sem precisar mover os elementos internos. Então fica a dica, fazer essas hierarquias é uma boa estratégia quando você tem interfaces que são mais complexas. Prosseguindo aqui, agora nós vamos criar os slots. O slot vai ser um objeto image e vai dentro do container slots. Eu vou passar o sprite dele e clicar nessa opção Set Native Size, que vai fazer o objeto assumir o tamanho da resolução da imagem. Aí dentro do slot vai ter outro Game Object, vai ser a imagem da arma. Aqui nele eu vou arrastar uma arma qualquer e só trocar a cor para poder visualizar bem. Bom, agora você já deve ter entendido que é só copiar e colar esse objeto e ir mudando a rotação e as imagens dele para todas as armas e não vai ser isso que nós vamos fazer. O slot vai ser um prefab porque eles vão ser criados dinamicamente por script. Isso vai possibilitar que a gente altere a roda de seleção sem ter que ficar mudando slot por slot, o que seria muito trabalhoso. Então eu vou arrastar o slot para criar o prefab e deletar esse aqui da hierarquia. Eu também vou criar o script principal que vai ter todo o funcionamento da roda de seleção. Aqui no script eu vou criar uma variável para o prefab do slot e uma para cada objeto da roda de seleção. O slot parent, o background e o weapon name. Depois eu vou pegar a referência deles na awake. Agora eu vou fazer uma lista para guardar a referência dos slots. E criar uma variável para a quantidade de slots que a roda vai ter. Aqui no caso eu vou deixar 6. Aí é só vir aqui no método start e fazer um loop para instanciar os slots, adicionando eles como filho do slot parent. Aqui no Unity precisa arrastar o prefab para o script. Quando der o play, os slots já vão estar sendo instanciados aqui dentro do slot parent. Obviamente que eles estão todos juntos porque não alteramos ainda a posição deles, então é isso que nós vamos fazer agora.
Os slots da roda são dispostos circularmente ao redor do centro. Então, para facilitar nossa vida, nós vamos utilizar o sistema de coordenadas polares. Nesse sistema, ao invés de ter a posição x e y no plano, ele utiliza o ângulo e a distância em relação à origem. Nas equações desse sistema, o x passa a ser o cosseno do ângulo vezes a distância e o y o seno do ângulo vezes a distância. Utilizando isso, basta dividirmos o círculo pela quantidade de slots e posicionar cada um deles nesse intervalo de ângulo. Vindo aqui para o script, eu vou fazer um loop e calcular a posição do slot com as equações da coordenada polar. O ângulo vai ser o intervalo vezes o índice vezes a conversão de graus para radianos, pois é o que cosseno e seno utilizam. Aí eu vou calcular o intervalo aqui e declarar a distância. Aí depois é só passar essa posição para cada slot e rotacionar o slot no mesmo ângulo que a posição dele. Aqui eu subtraí 90 graus porque a imagem está nesse sentido e o ângulo zero começa aqui. Aqui no Unity, se você der play, vai ver que os slots já estão posicionados corretamente, mas as imagens das armas não, porque elas são filhas dos slots, então elas estão rotacionando junto com ele. Para corrigir isso, nós precisamos rotacionar a imagem no mesmo ângulo, só que ao contrário, para ela voltar na posição original. Aqui no script, vamos pegar a imagem da arma, que é a filha do slot, e passar a rotação invertida. Executando aqui, agora sim, a arma já está na rotação correta. Bom, agora, esteticamente já está tudo pronto, então vamos fazer a roda ser funcional, começando pela seleção da arma de acordo com a posição do mouse. Para saber em qual slot o ponteiro do mouse está, basta calcular o ângulo entre dois vetores. O primeiro vetor é formado entre o centro da tela e a posição do mouse, e o segundo vetor é o vector up do slot. Se o ângulo entre esses dois vetores for menor que o tamanho do intervalo dividido por 2, então o mouse está dentro do slot. Caso contrário, ele está fora. Aqui no script, vamos fazer o método selection. Para calcular o vetor de direção do mouse, eu vou subtrair a posição do mouse do centro da coordenada da tela. Aqui vai ser usando a viewport. Aí depois aqui no loop, calcular o ângulo para cada slot. E checar se o ângulo é menor que a metade do tamanho do intervalo. E agora, quando o slot estiver selecionado, podemos alterar o alfa da imagem. Vamos pegar o componente imagem do slot. Tem que adicionar o Unity Engine UI aqui. E aqui dentro fazer uma interpolação linear do color. Eu vou chamar o método selection aqui no update. E quando testamos, está funcionando corretamente. Agora, nós vamos criar as informações dos slots. Para fazer isso, eu utilizei os Scriptable Objects do Unity. Para dar uma ideia geral, o Scriptable Object é tipo uma base de dados, em que você cria os dados por script, e aí você consegue manter essa informação como se fosse um asset do projeto. Isso é útil em casos que você tem vários objetos com o mesmo atributo, mas diferentes valores, que é o caso aqui dos slots. Parece um pouco complicado, mas vai ficar bem claro à medida que eu for implementando. Então vamos lá, criar o Scriptable Object.
Eu vou chamar ele de Weapon Data. Aí aqui no script, vamos substituir a herança de MonoBehavior para Scriptable Object. E aqui nós vamos usar o atributo CreateAssetMenu para permitir que o Scriptable Object possa ser criado igual a um asset qualquer. Agora eu vou criar uma struct que vai ter todas as informações da arma, que vão ser o nome e o sprite. E aqui no Weapon Data eu vou fazer uma lista dessa struct para ser todas as armas possíveis. Para a lista aparecer no Inspector, eu preciso serializar a declaração da struct. Voltando aqui para o editor, agora é só criar o objeto Weapon Data. E aqui no Inspector dele podemos adicionar as informações das armas, que vão ser mantidas durante toda a execução do projeto. Para cada slot basta colocar o nome e o sprite correspondente. Pronto, agora que nós já temos as informações dos slots, a última coisa é passar elas para a roda de seleção. Vamos então para o script da roda e criar uma variável Weapon Data. E aí, aqui na criação dos slots, a informação de cada arma vai ser passada para cada slot. Lembrando que eu uso o getChild porque a imagem da arma é filha do slot. Além disso, também precisamos alterar o nome da arma da roda. É só vir aqui onde ocorre a seleção do slot e passar o nome do Scriptable Object correspondente. Voltando aqui para o Unity, não se esqueça de passar o Weapon Data para o script da roda e pronto. Para finalizar, falta fazer o comando para a roda abrir e fechar e também selecionar a arma correspondente. Aqui nós vamos fazer um sprite na cena do jogo que muda de acordo com a arma selecionada. Vamos criar um sprite e um script que ambos eu chamei de player. No script player eu vou criar uma variável para a roda de seleção e uma para o sprite handler. Aqui no update eu vou fazer com que a roda abra quando o player aperta a tecla Tab, que é o mais comum nesse tipo de mecânica. E aí quando ele solta a tecla, a roda fecha. Esses dois métodos ainda não estão implementados na roda. O que eles vão fazer é ativar e desativar o GameObject da interface. Aqui vamos precisar também de uma variável que mantenha a imagem do slot selecionado para poder mandar lá para o player. Aí aqui no script do player, quando o tab foi solto, ele troca o sprite para o que foi selecionado. Testando no Unity, a roda de seleção está funcionando. Aqui eu alterei apenas esse sprite para ilustrar a aplicação. O importante é a informação sendo passada da roda de seleção para o player. A partir daí você pode fazer o que você quiser com isso. Então é isso, pessoal. Eu sei que tem bastante informação nesse projeto e pode ser bem cansativo para alguns, então não deixem de tirar dúvidas nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de dar o like e se inscrever no canal. Logo logo vocês vão conseguir criar um FPS completo só com os meus vídeos. Bom desenvolvimento a todos e até a próxima!